Você provavelmente conhece o famoso dilema do estudante. O que fazer se há uma prova importante no dia seguinte? Dormir ou estudar? E tem se tornado cada vez mais comum a escolha do estudo, criando gerações de pessoas com hábitos cada vez mais noturnos. A resposta para esse dilema claramente não é simples. Cada caso é um caso, e por isso é preciso entender o mecanismo do aprendizado para que possamos, a cada prova, tomar essa decisão de forma consciente e eficiente. O cérebro humano é composto por duas partes, a massa cinzenta e a massa branca. A cinzenta, também conhecida como córtex, é o que chamamos, em contexto informal, de mente. E a branca é responsável apenas por conectar o córtex ao resto de nosso corpo, informando o cérebro das sensações do corpo e o corpo das decisões do cérebro. O córtex cerebral é a área mais externa e enrugada do cérebro e é composta por bilhões de neurônios dispostos em rede, que são responsáveis por pensar, ou seja, processar, armazenar e até criar informação. Simplificando o sistema, recebemos um estímulo, relacionamos aquele estímulo a outro e a outro, formando um conceito. Por exemplo, a palavra aranha, sua sonoridade, a criatura em si e a sensação que ela produz em nossa pele são estímulos distintos, mas estão tão fortemente ligados em nosso cérebro que compõem juntos o conceito de aranha, de forma que, ao vermos a palavra escrita, somos capazes de lê-la, de escrever o que ela representa e, para alguns, quase que senti-la em nossa pele. Agora, já pensou se fizéssemos uma rede assim completa para cada palavra que nos dissessem e cada evento que vivêssemos? Seria um pouquinho difícil, não? Por isso, esquecemos. A informação é captada pelos nossos sensores, enviada ao nosso córtex, interpretada para que façamos sentido dela, relacionada com outras informações e estímulos similares e, em 7 segundos, esquecida completamente. A menos que o nosso hipocampo intervenha. O hipocampo é um pedaço do nosso cérebro especializado em memória. Ele é responsável pela construção das redes, filtrando as atividades neuronais mais importantes e trabalhando os neurônios que comporão essas redes conceituais de forma a destacá-las para você, facilitando a ocorrência das associações escolhidas acima de outras. Mas como o hipocampo identifica uma informação importante? Em geral, o hipocampo considera importantes aquelas informações que chegam através de estímulos mais intensos. Por exemplo, lembramos melhor de uma pancada violenta do que de um leve beliscão. Estímulos recebidos em momentos de emoção. Muitos lembram-se do que faziam durante uma tragédia ou quando souberam que um ente querido morrera, mas já se esqueceram do que comiam no almoço há 2 dias atrás. Ou reproduzidos frequentemente. Propagandas muito veiculadas, como os pôneis malditos, nos marcam muito mais do que propagandas menos representadas. Dessa forma, ter real interesse, se emocionar e prestar atenção especial àquilo que se estuda, além de repetir a informação utilizando-a em exercícios, são formas de fixação de memória muito eficientes. Por exemplo, aranhas excretam por glândulas em suas coxas, conhecidas como glândulas coxais. Assim como nós excretamos através de nossos rins, bexiga e uretra. A construção da relação entre as aranhas, as glândulas coxais e excreção não é nada óbvia. Mas, se nos depararmos com essa informação com frequência ou em um evento emotivo, como errar em uma prova importante, fixaremos na melhor, de forma que, quando virmos o termo glândulas coxais, identificaremos-na com a rede neuronal de estímulos aranha e excreção mais rápido do que com relações óbvias, mas menos importantes, em coxas ou glândulas. Bem, mas uma vez apontadas ao hipocampo, quais são as informações importantes? Como colaborar com seu trabalho nelas? Primeiro é preciso entender como se dá a atuação do hipocampo. Ele atua em 3 frentes principais. A primeira é a aproximação ou afastamento de sinapses.
Uma sinapse é a região de comunicação entre neurônios, por onde passam neurotransmissores responsáveis por avisar o próximo neurônio de que o anterior foi ativado, encadeando-os. O hipocampo é capaz de facilitar essa transmissão de informação, aproximando os neurônios, através da produção de ependiminas, proteínas presentes na membrana celular dos neurônios que se atraem entre si. Dessa forma, o hipocampo pode fortalecer ou enfraquecer vias de informação através do fortalecimento ou enfraquecimento das sinapses presentes nessa via. A segunda frente envolve a plasticidade neuronal, ou seja, a capacidade do cérebro de modificar e criar alongamentos neuronais, no caso esses são os dendritos, os receptores, e o axônio, o entregador, para criar novas sinapses, possivelmente encurtando ou interligando cadeias de neurônios. Esse processo é genético e é mediado por genes de resposta imediata, ou GI, que são mais expressivos durante períodos de muita atividade neuronal. A terceira frente é a mielinização das vias neurais. A mielina é uma espécie de lipídio presente nas células gliais de auxílio neuronal que envolve o axônio, o maior dos alongamentos neuronais e aquele que é responsável por levar a informação adiante. Essa bainha de mielina acelera a passagem do impulso nervoso através do neurônio, de forma que, quanto maior for a cobertura de mielina daquele neurônio, mais rápida se torna a passagem da informação. E neurônios muito usados são estimulados a aumentar sua bainha de mielina, aumentando a acessibilidade daquela conexão. Perceba que o uso frequente dos neurônios aparece como fator básico para o funcionamento de todas essas frentes de atuação. Então a repetição é o segredo para a fixação das memórias? Sim, mas a repetição consciente e manual não é a única possível e nem a mais eficiente. É comprovado por inúmeras pesquisas que, quando o nosso cérebro está descarregado de tarefas intelectuais, o hipocampo repetirá subconscientemente as informações por si próprio, de forma mais rápida e potente do que poderíamos fazer propositalmente. Dessa forma, atividades como se exercitar de forma leve, meditar, especialmente dormir, são muito benéficas para a fixação da memória, pois permitem ao cérebro priorizar isso em detrimento das necessidades da vigília. E o sono tem destaque em relação às outras atividades nesse aspecto, por dois motivos. Em primeiro lugar, pela sua provada e comprovada importância para a fixação da memória. Freud já estudou a relação entre memória, o sono e os sonhos, e hoje os neurocientistas provaram essa relação, identificando no sono REM, que é o momento em que sonhamos, a expressão dos neurônios usados ao longo do dia e de genes de resposta imediata ligados à plasticidade neuronal, os dois postulados básicos para a fixação de memória. E, em segundo lugar, pela sua banalidade. Que assunto mais comum e mais batido nas nossas conversas do que o sono? Ele é, das atividades benéficas, a única verdadeiramente obrigatória e, portanto, a mais fácil de executar. Mas mesmo assim, nem sempre é utilizado corretamente. Desvalorizamos o sono, pois ele parece tempo perdido, enquanto, na verdade, ele é o nosso momento mais produtivo, pois recuperamos nossas energias e, descansados, somos mais eficientes e fechamos o ciclo da memória, absorção durante o dia e fixação durante a noite. Estudar é essencial, mas deve ser feito nas horas certas. Se prestarmos atenção às informações e exercitarmos o conteúdo com alguns exercícios, desafios e brincadeiras no dia a dia, como explicar a uma aranha o quanto ela é esquisita por excretar pela coxa, o estudo noturno, e especialmente aquele feito na véspera das provas, que consome horas de sono, torna-se obsoleto e até prejudicial pelo declínio na qualidade da fixação de memória. E isso não vale apenas para os estudos. Uma melhor memória significa maior repertório, maiores possibilidades de conexão e, portanto, uma maior inteligência.